E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Gencast. Nesse projeto a gente quer falar sobre educação, tendo um olhar crítico e conversando sobre possíveis soluções para os problemas que o Brasil enfrenta com relação à educação. No episódio de hoje a gente vai fazer um gancho com o episódio anterior, no sentido de o que fazer, quais são estratégias boas que a gente pode ter para otimizar o nosso tempo de estudos. E a primeira coisa que você, meu querido gênio, precisa entender é que seus estudos não começam quando você está sentado na sua casa ali, pegou seu livro ou seu dever de casa para fazer, tá bom? O seu estudo começa em sala de aula. E para ser sincero, o melhor dos mundos, o que você busca como aluno é estudar mais e melhor, gastando menos tempo possível. Você precisa entender que para otimizar seu tempo de estudos, você dentro de sala de aula precisa estar 100% focado, porque é ali que aquela informação vai chegar na sua cabeça. Se você não permite que a informação que o professor está te passando chegue até você de maneira completa, para você aprender essa informação e memorizar ela, você vai precisar buscar depois em outras fontes essa mesma informação, esse mesmo conhecimento. Ou seja, se você não pega em sala de aula a informação que o professor está passando e que, diga-se de passagem, é o que vai cair na prova, você vai precisar rebuscar depois, seja por videoaulas, seja na apostila ou livros, ou contratando professor particular, enfim, você vai precisar buscar essa informação depois e isso vai gastar tempo. Tempo que você poderia já ter pego essa informação em sala de aula, certinho? Então, vamos focar aqui nesses primeiros minutos do nosso episódio, exatamente nisso, como que a gente consegue focar em sala de aula para não gastar tempo em casa buscando entender e compreender o que o professor já falou. Primeira coisa, entenda o seguinte: para você aprender uma matéria, nada mais, nada menos significa que você memorize aquela informação, tá? É uma informação que vai entrar no seu cérebro e que você precisa memorizar ela. E toda informação que chega ao nosso cérebro e que a gente quer memorizar, ela entra no nosso organismo pelo nosso sistema nervoso, tá bom? Então, você vê algo e aquilo pode ficar memorizado, aquela imagem pode ficar memorizada na sua cabeça. Você escuta algo e isso também pode ficar memorizado. Ou seja, o que você precisa fazer em sala de aula é prestar atenção em quais órgãos do sentido que são utilizados em sala de aula. E basicamente são os seus olhos, tá bom? Ou seja, a sua visão e a sua audição. Então ali você vai escutar o que o professor está falando e você vai ver o que ele está mostrando no quadro ou no projetor, enfim. São os dois órgãos principais. Você não quer bloquear as informações que chegam através desses órgãos. Então, por favor, se você tem essa opção, sente mais perto do seu professor, não deixe que muitas coisas, no caso colegas, mais carteiras, enfim, distrações, estejam no seu campo de visão, porque todas essas informações também estão entrando no seu cérebro e podem te distrair e desviar do foco que é a informação que o professor está passando. A mesma coisa com seus ouvidos, tá bom? Procure um lugar na sala de aula em que você consiga escutar bem e que não tenha outras fontes sonoras, basicamente outros colegas conversando, no seu lado, para que você consiga entender e não fique distraído também. Aí é o ponto principal. Quando você consegue fazer com que essa informação chegue de fato na sua cabeça, o seu tempo de estudo em casa vai se resumir a memorizar uma informação que já está lá. Existem vários métodos, alguns mais eficientes, outros menos eficientes, alguns que levam mais tempo, outros que levam menos tempo. O importante é você achar um método que sirva para você e que seja de fato eficiente. Tem gente que gosta de fazer resumos. Resumos são bons porque você, além de produzir, você tira a informação da sua cabeça e coloca no papel. Além de produzir, você também está lendo esse resumo, ou seja, essa informação também está voltando através dos seus olhos para a sua cabeça. Uma das mais eficientes, se não a mais eficiente de todas, é a fala, tá bom? Por quê? Para você construir uma fala, você precisa organizar aquela informação. Então, quando eu converso com alguém, eu preciso organizar tudo o que eu estou falando para que aquela informação seja clara.
clara para outra pessoa me entender. E quando eu faço isso, esse processo de organizar aquela informação para ser transmitida pela fala, o nosso cérebro consegue reter aquilo muito bem. Então, uma dica é: ensine para alguém essa informação, ensine para alguém aquele conteúdo que você está vendo, tá bom? Seja para a parede, seja para o espelho, seja fazendo vídeo, por exemplo, ou ensinando alguém mesmo, seu pai, seu irmão, enfim, externe isso por meio de palavras. É uma maneira muito eficiente. E não tem para onde fugir, tá bom? O conhecimento que você vai ser cobrado durante seus testes é um conhecimento que requer que você faça exercício, que você treine, tá bom? Por quê? O exercício, além de ser um ótimo meio de você exercitar, por isso tem o nome, aquele conteúdo, é um meio de você analisar todas as abordagens que aquele conhecimento pode ter. Então, seu professor pode perguntar sobre um tema de diversas formas e colocar vários cenários diferentes para você utilizar aquele conhecimento que você adquiriu. Então, treine e faça muito exercício para você conseguir ter um estudo eficiente. Essas são dicas de coisas práticas que você pode fazer para de fato incorporar na sua rotina. Só que só isso não basta, só você saber que tem que prestar atenção em sala de aula, exercitar aquele conteúdo, ensinar alguém, fazer resumos, por si só não vai resolver a sua vida. O que é que você precisa fazer? Se organizar, organizar a sua rotina. E é aqui que entra o ponto mais importante desse episódio, porque não adianta, se você tiver 8 horas para fazer um dever de casa, você vai gastar essas 8 horas para fazer esse dever de casa. Se você tiver só 2, você vai fazer esse dever de casa em 2 horas. Então imagina o seguinte, nós estamos treinados, tá, a procrastinar, ou seja, deixar as coisas para a última hora, sempre deixando para depois e deixando para depois. Porque nós seres humanos organizamos o nosso tempo de uma maneira muito interessante. É que nem os gases. Se você pega um gás num recipiente deste tamanho, ele está confinado ali, e você coloca esse recipiente num recipiente maior e quebra aquele recipiente inicial pequenininho, o que é que vai acontecer com o gás? Ele vai ocupar aquele volume maior e vai preencher aquilo tudo. Então não importa o tamanho do recipiente que você tem, você vai concentrar toda aquela matéria e distribuir uniformemente de acordo com o volume disponível. A gente faz a mesma coisa com a nossa rotina. Se a gente tem 8 horas para executar uma tarefa, a gente vai gastar as 8 horas, porque não tem mais nada para fazer depois. Se a gente tem só 2, nessas 2 horas a gente vai também fazer a mesma tarefa. Então qual que é a dica aqui? Em vez de você ter muitos horários livres, preencha a sua rotina com várias atividades, mas isso não é uma coisa para ficar na sua cabeça. Você tem que de fato colocar no papel, coloca na sua agenda no celular e de fato organiza isso, tá bom? Porque se eu sei que nessa meia hora eu tenho que fazer um dever de casa, porque na próxima meia hora eu tenho que fazer uma outra tarefa, então eu vou ter que fazer, porque senão não vai ficar feito. A ideia é essa: coloque atividades na sua rotina para que você não tenha esse fenômeno da procrastinação. Então, 2 horas é o horário que eu vou começar a trabalhar. Então, 2 às 2h30 eu tenho que fazer um resumo de matemática, porque de 2h30 às 3 eu tenho que fazer 5 exercícios de matemática e assim por diante. E aí 3h30 eu tenho que ir para o inglês, então 3 até 3h30 eu vou, sei lá, lanchar, ou então vou me deslocar para o inglês, então eu tenho essa meia hora e depois eu volto para casa às 5 horas, tomo um banho. Todas as suas tarefas precisam estar organizadas na sua rotina para que você não tenha um volume muito grande disponível para um pouquinhozinho de gás, certo? É o que acontece conosco. Essa é a dica mais importante. Se você precisa fazer resumo, determina a hora e o tempo que você vai gastar para fazer esse resumo. Se você precisa fazer os exercícios, os deveres de casa, ensinar alguém, relembrar, fazer tudo isso, você organiza de fato quando e que horas e quanto tempo aquilo vai durar. Essa é a maneira mais interessante de você otimizar seu tempo, sabe por quê?
porque aí você vai ficando bom nisso também, você vai ficando bom em fazer resumos, você vai ficando bom em fazer exercícios e você não precisa mais de meia hora. Você precisa apenas de 20 minutos para fazer aquele resumo agora. E o que você vai fazer com esses 10? Colocar uma nova atividade. Se no somatório do seu dia você acabava o seu dia às 18 horas e agora você consegue acabar às 17, essa uma hora você ganhou para tomar um café com seu amigo engenheiro e perguntar para ele o que você faz da vida, como que é a rotina do seu trabalho. E assim você vai otimizando o seu tempo e desenvolvendo outras habilidades. Ou nessa uma hora que você tem a mais agora, o que você pode fazer? Aprender uma nova língua, aprender a tocar um instrumento ou desenvolver a sua oratória, enfim, existem inúmeras possibilidades. O que não dá é para ficar parado e deixando aí esse ritmo apenas de estudo formal e de conhecimento formal reger a sua vida. Por favor, você que está aí no YouTube, curta esse vídeo, se inscreva no canal e você que está escutando a gente pelo Gencast, pelo nosso podcast, também avalie esse nosso episódio para que a gente consiga subir ao topo do tema educação. Eu sou Danilo Burnet, fico por aqui e até o próximo episódio.